E aí, gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como construir histograma. Num vídeo passado eu ensinei vocês a construir as tabelas de frequências para variáveis quantitativas, distribuindo os valores em faixas de valores. Então, eu usei o exemplo da receita. E aí você tinha a receita de 7 dias e você construiu a tabela de valores, a tabela de frequência, dividindo os valores em faixas. Então, para o histograma, a gente vai ter que pegar essa tabela e adicionar duas colunas, que vai ser a quarta e a quinta. A quarta vai ser a amplitude e a quinta vai ser a densidade. A amplitude, ela é o tamanho das faixas. Então, no exemplo, a gente tem as faixas de tamanhos iguais, 100 a 300, 300 a 500, 500 a 700. E a amplitude de cada faixa é 200. Então, o tamanho de cada faixa vai ser 200. A densidade, ela é a representatividade de cada faixa. Então, quando as faixas têm tamanhos diferentes, se, por exemplo, você tem de 1 a 5, a frequência relativa é 5%, e de 6 a 60, a frequência relativa é 10%, você tem que de 6 a 60, você tem uma frequência maior do que de 1 a 5. Só que de 6 a 60, o tamanho dessa faixa também é muito maior do que a faixa de 1 a 5. Então, para saber qual tem maior representatividade, você tem que comparar as densidades. E aí, a densidade ela vai ser calculada pela frequência relativa dividido pela amplitude da faixa. E aí, quanto maior a densidade, maior a representatividade dessa faixa. Então, a gente pega aqui no exemplo, para construir a tabela para calcular as densidades. Você vê que as amplitudes de cada faixa é 200, que a gente já tinha falado, e aí a densidade vai ser a frequência relativa de cada valor dividido pela amplitude. Então, 0,1428 dividido por 200, 0,5714 dividido por 200, 0,2858 dividido por 200, e aí você acha as densidades de cada faixa. E aí, você pode montar o histograma. O histograma, ele vai ser tipo um gráfico de colunas. Você vai ter o eixo X, que é a abscissa, com a variável, e o eixo Y, que é a ordenada, com a densidade. Só que, ao contrário do gráfico de colunas que eu ensinei para as variáveis qualitativas, o histograma ele não vai ter espaço entre as colunas. Então, no exemplo da receita, a gente vai ter aqui o gráfico com as densidades e as faixas de valores, a tabela com as densidades e as faixas de valores, e aí a gente consegue construir o gráfico, o histograma. Então, aqui a gente tem a densidade, e aqui a gente vai ter a receita, que é a variável. Aqui embaixo a gente coloca os valores, então 100, 300, 500 e 700, que são as divisões de cada faixa. E aqui a gente divide o eixo Y de acordo com as densidades que a gente tem no nosso exemplo. Então, 0,001, 0,0015 e 0,003. E aí, de 100 a 300, a gente tem 0,0007. Então, é um pouquinho abaixo, de 100 a 300, a gente coloca um pouquinho abaixo do 0,01. De 300 a 500, a gente vai ter 0,0028, então um pouquinho abaixo do 0,003. E de 500 a 700, a gente tem 0,0014, então é aqui, mais ou menos. Então, entre cada coluna, não vai ter nenhum espaço sobrando, nenhum espaço entre elas. Vai ser juntinho assim. E aí, assim que você constrói o histograma. Você deixa aqui a variável, aqui a densidade e nenhum espaço entre as colunas. E assim fica o histograma, assim que constrói o histograma.